Amém? Abre sua Bíblia aí. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Abra ou acesse-a. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Apenas 6 versos deste capítulo, do verso 1 ao verso 6, a Bíblia diz assim para a gente: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome. Queremos te agradecer por tudo que nesta manhã pudemos, Senhor, apresentar diante de ti, desde a consagração até o momento de louvor e devocional da nossa celebração. Queremos agradecer pelo privilégio que temos de podermos agora estarmos diante de Ti pela fé. E agora, Senhor, quero colocar diante de Ti este momento de reflexão na Tua palavra e pedir em nome de Jesus que o Senhor nos auxilie, nos ajude, que o Teu Espírito nos ilumine para que possamos compreender hoje aquilo que Tu queres para nós neste texto da Tua palavra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, um pedido muito especial feito por um pai que estava preso. O apóstolo Paulo, por ocasião de uma de suas viagens missionárias, ele foi quem plantou a igreja que estava em Éfeso. Aliás, naquela igreja ele gastou um tempo considerável da sua vida ministerial. A passagem do apóstolo Paulo por aquela cidade, com aqueles irmãos naquela igreja, foi tão marcante, foi tão espiritualmente significativa, relevante e profunda, que houve uma comoção e uma certa tristeza muito grande, bastante evidentes, quando no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, retornando de sua viagem, sua última viagem missionária, ele aporta em Mileto, e de lá de Mileto ele manda chamar os anciãos da igreja de Éfeso, para que com eles pudesse estar e pudesse dar umas últimas orientações e despedir-se deles. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo faz um discurso bastante contundente, dizendo como foi o comportamento, como foi o tempo em que ele, entre aqueles irmãos, ele viveu. Ele apresenta as credenciais que eram fatos no seu ministério. Ele vai dizer que em momento algum ele se omitiu de anunciar o evangelho, tanto publicamente quanto de casa em casa. Ele apresenta como foi o seu comportamento diante daqueles irmãos, como foi a sua transparência, a verdade da sua vida entre aqueles irmãos. E aqueles irmãos choram e levam o apóstolo Paulo até o barco para que pudesse então despedir-se dele.
O apóstolo Paulo agora está preso. Ele escreve esta carta e ele faz um pedido muito especial àqueles irmãos. E ele vai dizer: olha, eu estou preso e eu rogo a vocês, eu peço a vocês que vocês façam algumas coisas muito especiais por causa da vida do nome de Jesus, vida em nome de Jesus, por causa da proclamação e por causa da expansão do Evangelho e para o avanço bem-sucedido do reino de Deus. Ele vai pedir algumas coisas que são muito pertinentes para nós nesse tempo. Ele vai dizer que pedir àqueles irmãos que eles andassem, ou seja, que eles vivessem de maneira digna da vocação com a qual eles foram chamados. A primeira coisa que o apóstolo Paulo destaca aqui nesse texto é a dignidade da vocação, a dignidade do chamado. Uma coisa muito especial que é muito bom que a gente reflita nesse momento é que todos nós, cada um de nós, e este ano eu em particular vou pregar alguns sermões sobre isto e vamos realizar um seminário aqui sobre isso. Todos nós temos uma vocação individual, pessoal, intransferível. Todos nós recebemos do Senhor dons espirituais, recebemos do Senhor inclinações, paixões, coisas que nos atraem, coisas que nos apaixonam, coisas que nos direcionam para servir no ministério da igreja e também darmos expansão e darmos visibilidade ao reino de Deus e à igreja, ao evangelho de Jesus. Todos nós temos uma vocação da parte de Deus, todos nós temos um chamado específico, e este chamado específico, ele carece de dignidade. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está falando da dignidade da vocação de testemunha, da vocação de servos de Deus transformados por Jesus, sabe, da dignidade que precisa existir, da consciência por conta daquilo de quem éramos e para o que ou no que Deus nos transformou. Como isso exige de nós um comportamento que endosse uma postura que seja compatível, condizente com esta vocação. Sabe, gente, a gente está vivendo um tempo muito difícil do Evangelho. Eu tenho assistido alguns vídeos, tenho assistido algumas reflexões sobre esse tempo que a gente tem vivido, e a gente vai ter que começar a mexer e a tocar em alguns assuntos que estão sendo violados a despeito da Bíblia os condenar, e fazendo com que as pessoas elas se tornem cada vez mais impessoais no seu relacionamento com Deus e cada vez menos sérias no seu serviço a Deus, na questão da sua vocação pessoal. Cada vez mais se propaga a ideia de que a igreja é menos importante, de que o reino de Deus é algo que pode ser vivido de qualquer forma e de qualquer maneira. Existe uma dignidade exigida, sabe, esperada. O apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, que vocês andem de maneira digna, para que este evangelho, este Cristo, esta verdade não fiquem expostos, sabe, eles não virem elementos de chacota, eles não virem elementos de desprezo, de uma visão cada vez menos séria e cada vez mais pejorativa sobre o que é seguir e servir a Cristo. Aquilo que Deus fez com a gente não foi uma coisa qualquer. Aquilo que Deus fez comigo e com você não foi uma coisa qualquer que você pode acessar a qualquer momento da sua vida, sabe, como se você fosse simplesmente numa padaria comprar um pão, como você fosse numa farmácia comprar um remédio. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, sabe, ele nos transportou para o reino da luz, ele nos fez assentar
pela fé nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele foi e fez com que todas as condenações oriundas do pecado, consequentes do pecado, elas fossem todas elas pagas, anuladas e aniquiladas na cruz do seu Filho Jesus Cristo. Ele fez com que a dívida que para nós era impagável fosse quitada por um gesto de amor voluntário, sem que houvesse em mim antes qualquer tipo de afeto, sem que houvesse em nós qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de apreço por Jesus Cristo. Ele fez isso de maneira voluntária e unilateral, para nos abrir um novo e vivo caminho, para que pudéssemos descobrir a direção terrível para a qual estávamos caminhando, e pudéssemos também, tendo esses olhos abertos, descobrirmos que existe um caminho glorioso para o qual trilhar. É necessário que todos nós estejamos preocupados com a dignidade da nossa vocação. É necessário que todos nós olhemos para os valores e os princípios do reino de Deus ensinados por Jesus Cristo nos evangelhos, explicado pelos apóstolos no Novo Testamento, vividos pela igreja registrada em Atos dos Apóstolos, o Novo Testamento inteiro, que o preço que foi pago por servir a Jesus seja encarnado por nós. Servir a Jesus no tempo dos apóstolos significava: olha, eu estou colocando o meu pescoço na corda, eu estou colocando a minha vida a prêmio, eu estou colocando um alvo nas minhas costas, pelo simples fato de eu estar servindo a Jesus. Esta era a dignidade apostólica. Os apóstolos, eles ficaram felizes por terem sido julgados dignos de padecerem afronta por causa de Jesus. Olha como é que era a dignidade da vocação, a dignidade do chamado, a questão espiritual que tomava conta e transformava a forma deles de verem o mundo, mas também de verem a si mesmos. Não dá para vivermos a nossa vocação de forma indigna. E você de repente vai parar e vai começar a fazer o questionamento que eu também me fiz: mas Senhor, quando estaria ou seria eu uma pessoa digna? A questão é, diante da graça de Jesus, diante do amor de Jesus, diante do que Ele fez por mim, não há nada que me possa colocar numa condição semelhante, compatível, correspondente ao que Ele fez, mas a minha consciência me leva a ter temor para que eu me torne amanhã melhor do que eu sou hoje, e hoje melhor do que eu fui ontem, e cada vez mais sério. Você sabe qual é uma das maiores necessidades que os seres humanos têm hoje? De organizações sérias, de empresas sérias, de pessoas sérias, de igrejas sérias, de crentes sérios. Eu vou te dar um dado. Sabe quais são as religiões que mais cresceram na última década? Foram aquelas que não admitiram negociar os seus valores. Acredite você, o Islã, ele não cresceu apenas por conta da sua perseguição. Ele cresceu porque ele se demonstrou uma religião séria. Percebe como é que funciona? Percebe como é que a coisa flui? O que eu comunico enquanto servo de Jesus sobre a dignidade da minha vocação, quando eu desprezo as coisas mais importantes que o Novo Testamento desenha para nós e aponta como sendo vitais para a nossa vida, como por exemplo os nossos encontros públicos, como este por exemplo? Quando eu desprezo a comunhão com os santos, a comunhão com os irmãos, a comunhão, sabe, com a gente de Deus, quando eu desprezo a consciência que deve ser permanente, que independentemente de onde eu estiver, o meu Senhor estará comigo. Ele não está perscrutando a minha vida, Ele não está me investigando, mas Ele está ali. Ele está ali. E isso deve gerar para nós temor e tremor. O apóstolo Paulo diz: andem da maneira digna da vocação de vocês.
Mas ele segue dizendo uma outra coisa muito interessante. Como é que isso se processa? Quais são as características, que sinais visíveis isso apresenta, isso mostra para a gente? Como é que isso se expõe? Ele diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando a gente fala de comportamento, a gente sabe que comportamento é uma coisa adquirida, você consegue aprender. Quando você vai fazer parte de qualquer grupo social, quando você faz parte de qualquer tribo urbana, quando você faz parte de qualquer comunidade, você acaba tendo que aprender, né, o modus operandi de cada uma dessas localidades, dessas pessoas, desses grupos sociais. Então o comportamento, ele é em si algo que você aprende e você reproduz. Isso não é espiritual? Sim, isso é espiritual também, porque no que diz respeito à pessoa de Jesus, eu olho o comportamento de Jesus, eu olho os ensinos de Jesus, eu olho as atitudes de Jesus, eu olho os pensamentos de Jesus, as declarações de Jesus, e eu as reproduzo. Por exemplo, a maneira misericordiosa como Jesus tratou com as pessoas que chegavam para ele, demonstrando arrependimento a despeito de serem condenadas por toda a comunidade de sua época. Isso aconteceu com o leproso, isso aconteceu com a mulher apanhada em flagrante adultério, isso aconteceu com o homem no tanque de Betesda. Enfim, pessoas que eram indignas, as quais ele tratou com dignidade. Eu já disse isso aqui uma vez, eu vou repetir isso. Pelo menos eu acho que eu disse apenas uma vez. Quando eu era criança, né? Eu estava crescendo na igreja, antes de me desviar com 15 anos de idade, eu sempre soube e sempre me foi ensinado que o pior dos crentes, ele é melhor que o melhor incrédulo, que o melhor não crente. E eu cresci aprendendo esse negócio, que não importa o quanto aquele crente fosse ruim, o quanto aquele servo fosse sem vergonha, desculpe a expressão da palavra aqui, o quanto ele fosse safadinho, né? Ele seria melhor do que o melhor não crente. Uma baita de uma mentira. Uma baita de uma mentira. Um baita de um engodo. Sabe, meu querido, a primeira coisa, o primeiro sinal que precisa vir a nós é o ensino que é dado por Jesus para a gente, quando ele pega as crianças que estavam sendo impedidas de serem levadas até ele, e ele as abraça, e ele as acolhe, e coloca no meio dos seus discípulos, e diz o seguinte sobre elas: olha, se vocês não se fizerem como um destes pequeninos, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês não estarão destinados a este reino, vocês não viverão de maneira a merecerem ou a entrarem nesse reino. Eu falei, caramba, porque tudo que a gente aprende e desenvolve é diferente, porque a gente joga na conta de uma suposta maturidade, sabe, de uma suposta experiência, o fim de determinados sentimentos que são transparentes e que são tão dignos e tão puros, por conta dessa suposta maturidade. Não, agora eu não sou mais criança. De fato, a Bíblia vai dizer para a gente que quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 13, mas quando eu cheguei a ser grande, eu acabei com as coisas de menino. Mas para eu entender este episódio, eu preciso olhar o que Jesus quis dizer com as crianças, para entender que Ele quer que o meu espírito, ele seja um espírito voluntário, um espírito, sabe, sem resistência no relacionamento com as pessoas, como as crianças assim são. Precisamos ser humildes, precisamos ter espírito longanimidade, sabe, é um espírito que suporte a jornada da caminhada, sabe, a jornada da nossa caminhada na fé. Um espírito que ele diga para nós
que eu preciso de alguém para me ajudar a vencer essas dificuldades, e isso é humildade. Por isso aqui nós temos um mandamento recíproco, que é suportando-vos uns aos outros. Não é você ser simplesmente o Superman que vai dar suporte a todo mundo, mas você reconhecer também que você tem fraquezas, que você tem limitações, e que você, lamento dizer isso para você, lamento, você precisa de mais alguém. Você não se basta, você não é o bambambam, sabe? Você não é a última Coca-Cola do deserto, esquece. Você precisa de alguém. Eu posso até dizer o seguinte: você precisa de alguém, ou muitos alguém. Eu poderia, por exemplo, nessa hora, levantar algumas pessoas aqui, pedir algumas pessoas, né, de maneira pontual, para que se levantassem e dissessem o quanto outras pessoas estão sendo tão fundamentais na sua caminhada cristã, através, por exemplo, do processo de discipulado. O que seria de algumas pessoas que estão aqui, por exemplo, se não tivesse alguém que fosse suporte para essas vidas nesse tempo? É dessa forma que a gente mostra a dignidade. A gente não mostra a dignidade quando a gente veste aquela roupa espiritual que nos coloca numa condição visível de superioridade das pessoas, como se, olha, eu me lembro, olha só que bobagem, olha só que bobagem. Eu me lembro que numa ocasião fui fazer uma visita no hospital e eu esperei o horário da visita, né? E entramos todo aquele grupo de pessoas, cada um indo para a sua enfermaria, para a enfermaria da pessoa a quem iria visitar. E eu passei com um outro irmão da igreja, né? E fui visitar, né? E quando eu estou passando, tinha um grupo de pessoas de uma outra fé, e que olhou para mim, olhou para aquele irmão e arregalaram os olhos assim, né? Arregalaram os olhos, né? Aí uma delas falou assim: olha só como eles são fortes. Naquele momento, o meu ego se inflou. Eu falei assim: rapaz, eu estou nadando de braçada com Deus, hein? Eu estou bem na foto com Deus, né? E aquilo ficou no meu coração. Usei isso como testemunho em alguns outros momentos de reflexão desta forma. Hoje eu estou usando no aspecto contrário. Que bobagem! Que bobagem! Se alguém foi visto ali, não fui eu. Se havia algum tipo de poder, não era meu. Se havia alguma imagem assustadora, sabe, que causasse espanto, também não era minha. Eu era infinitamente mais magro do que sou, como se eu fosse magro agora, né? Mas enfim, alguma coisa foi percebida, foi vista, mas sem esse Cristo, sem esse Espírito, sem essa graça, o que sobra é um monte de barro, gente. O que sobra é um monte de pó, que a Bíblia diz que quando eu morro, quando eu morrer, quando nós morremos, né, o pó volta à terra, e o Espírito vai a Deus que o deu. Então tem muito pouco a ver comigo, e tem muito a ver com o Cristo que a gente leva e deve levar de maneira digna. Amém, queridos? Então baixa a tua bola, entendeu? Calça a sandalinha da humildade. Outra coisa, ele vai dizer: olha, guarde a unidade do Espírito, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A principal evidência para nós de que nós estamos caminhando de maneira digna é a quase ausência de conflitos. Por que eu digo quase? Porque inevitavelmente alguns conflitos eles vão acontecer. Discordar e não ter maturidade para lidar com o divergente, para lidar com um pensamento diferente, às vezes causa conflitos. Mas o que ele está dizendo: olha, existe uma coisa evidente aqui, que precisa também ser evidente no meio de vocês. Vocês precisam viver em paz.
Inclusive a Bíblia vai dizer, Jesus quem diz isso, que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só, eles serão chamados filhos de Deus, assim como Jesus é o Filho de Deus. Jesus veio para trazer-nos a sua paz. O que foi que ele disse? Eu deixo para vocês a minha paz. A minha paz. Então essa é uma das formas. Cara, sejamos humildes, tenhamos um espírito paciente, sabe, longo, dê suporte, seja manso, dê suporte aos outros. E aí o apóstolo Paulo vai pedir uma outra coisa para eles. Qual era o problema que estava acontecendo? O mesmo problema que tinha acontecido em Corinto, ele estava mais ou menos se desenhando lá na igreja de Éfeso. Existiam algumas pessoas que estavam começando a pensar que elas eram diferenciadas porque elas foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo. Estavam sendo pastoreadas por Timóteo. E ele está dizendo aqui, olha, a questão é a seguinte, gente, olha só, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Igreja é coisa de um só. Você perdeu uma oportunidade extraordinária de dar um glória a Deus agora. Igreja é coisa de um só. Um só. A fé é uma só. É a fé no Cristo que regenera a nossa vida. O batismo é um só, é aquele que me identifica com Ele. É aquele que faz com que eu me entenda que eu morri para o mundo, eu renasci para Deus. Sabe, eu espiritualmente sou um regenerado, sabe, a vocação é uma só. Existem pessoas aqui que são evangelistas, existem pessoas aqui que têm um dom de misericórdia, existem pessoas aqui que têm um dom de presidência, existem pessoas aqui que têm um dom de ensino, mas todos nós somos vocacionados para sermos testemunhas. Todos nós somos vocacionados para sermos testemunhas do Cristo. E ele vai dizer: há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, goste você ou não. Goste você ou não. Somos diferentes, glórias sejam dadas a Jesus, né, gente? Essa igreja seria insuportável se todo mundo fosse igual a mim. Não é só igual a mim não, é igual a você também. Seria insuportável se todos fossem iguais a você. Mas glória a Deus que não são. Mas a beleza da graça de Cristo nessa diversidade que há entre nós, sabe, ela está na humildade, na sujeição e na consciência de que todos nós somos o que somos, fomos feitos o que fomos feitos por causa de um só, por causa do Cristo, por causa do Senhor. Sabe, meu querido, minha querida, o apóstolo Paulo roga àqueles irmãos em Éfeso e roga a todos nós também, que olhemos para a dignidade da nossa vida, da nossa vocação, tendo cuidado, sendo humanamente tido por dignos. Já está difícil, não está? Já está difícil. Já tem gente que persegue, gente que fala mal, e vai ter. A Bíblia disse que se rejeitaram a Cristo, não receberam, o odiaram, que também nos odiariam. Qual a novidade nesse negócio? Nenhuma, mas isso não nos exime, isso não nos exclui, isso não retira de nós a nossa responsabilidade de sermos e vivermos de maneira condizente com a nossa fé. Amém, queridos? Amém. Senta por aí pela internet, você vê as coisas mais bizarras do mundo de gente que se diz crente, cara. As coisas mais bizarras do mundo.
Daqui a um tempo vou pregar algumas mensagens sobre essa questão aí da igreja no metaverso, né? Porque esse final de semana teve a conversão de 10 avatares. Talvez ninguém esteja compreendendo o que eu estou dizendo aqui, né? As pessoas adotam, criam o seu avatar, frequentam uma igreja virtualmente, o avatar a representa, ela cultua e faz parte da igreja de casa. Numa boa, o avatar dela está representando ela no mundo virtual, né? E aí lá o pastor, que também é um avatar, né? O bonequinho do pastor está lá, prega. Eu não sei nem direito como é que é, talvez eu esteja falando uma coisa completamente ignorante nessa hora, eu vou ter que pesquisar mais sobre o assunto, tá? Mas ele vai lá, prega e tal, e o bonequinho vai lá e levanta a mão, representando o cara que levantou a mão em casa. Não, nós tivemos conversões na igreja no metaverso. Cada vez menos pessoal, cada vez menos olho no olho. Como é que um avatar é consolado por outro? Como é que eu encosto a minha cabeça no ombro de alguém e passo por um processo de aconselhamento? Talvez você esteja sendo um ignorante falar isso aqui, tá, gente? É o que eu estou falando. Eu preciso pesquisar, eu preciso ler, eu preciso ver mais sobre esse assunto, mas não entra na minha cabeça eu ter alguém com quem compartilhar que não possa pelo menos botar a mão no meu ombro e de repente secar as minhas lágrimas. Pois é, você tem uma diversidade de loucuras que estão acontecendo. Isto eu estou chamando de loucura. Se eu estiver errado, depois eu me corrijo, tá bom? Mas de coisas que cada vez mais nos põem mais longe uns dos outros, e a gente esquece o seguinte, que o que de Cristo se pode ver é numa pessoa que se vê. O que de Cristo se pode conhecer é numa pessoa que se vê, é num comportamento, não com comportamento, é num caráter, numa vida transformada que se vê, é ali. Se algumas pessoas elas são respeitadas por sua fé, é porque essas pessoas são vistas, é porque essas pessoas são ouvidas, é porque essas pessoas são acessíveis. Percebe? Andemos de maneira digna da nossa vocação, sabe? Calcemos a sandalinha da humildade, amemos, tenhamos paciência uns com os outros. Outra coisa muito interessante, não é só uns com os outros não, é também com aqueles que não são da fé. Engraçado, sabe que é uma das maiores injustiças que muitas vezes a gente comete? A gente espera que uma pessoa, de repente até mesmo recém-convertida ou simpática ao Evangelho, que ela já tenha um modo de pensar e um comportamento desenvolvido que satisfaça as minhas exigências de agora, de acordo com a minha compreensão de fé. Não dá, gente, não tem como. Não tem como. Todo mundo passa por aquele processo de crescimento. Lembra da musiquinha? Eu vou crescer, 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 crescer. Ih, só estou eu nessa vibe aí, é? Só? Não, peraí, eu não sou o único velho nesse lugar. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. O tralalá você pula, tá? A gente cresce, mas a gente cresce uns com os outros, amém? Você pode pegar sua Bíblia, mergulhar nela, sabe? Mergulhar, e você ler e apontar e fazer apontamentos, anotações e fazer avaliações, mas a prova prática desse negócio está no seu relacionamento pessoal com alguém. A prova prática desse negócio está no relacionamento com gente tão maluca quanto você. Tão doido, eu digo maluco porque de perto ninguém é normal, já falei isso para você. Eu não sou bom? É lógico que eu não sou bom. Novidade alguma eu estou dizendo para vocês. Mas você também é doido, pô. Você fala sozinho, não fala? Ah, fala. Eu falo. Fala, pô, fala. Às vezes você simula estar pegando no pescoço de alguém, você está
pau da vida. E você olha, se eu encontrar fulano, eu faço assim, ó. Ela assim, não faz? Faz. Você é normal? Não, nem eu, nem você, ninguém é. É nessa hora que a gente cresce, que a gente pega, vou usar aqui um discurso antigo, tá? Pastor Clério Boechat de Oliveira, vovô Clério, em que você pega a ortodoxia e a transforma na ortopraxia. Você pega o ensino e você coloca ele em prática. Entendeu? É nessa hora que a gente faz isso. Lembrando, igreja é coisa de um só. Você pode baixar a cabeça, a gente vai orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos suplicar ao Senhor as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida e pedir, Deus, ajuda-nos, ó Pai, a andarmos de maneira digna da nossa vocação. Pai, a gente prega tanto sermão prático, tanto sermão que aponta para a visão, tanto sermão que orienta sobre diversos aspectos da igreja, mas a gente não pode esquecer disso aqui, Deus. Fomos chamados para sermos testemunhas, pessoas que são dignas e que se alegram de serem dignas de padecer afronta por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Pessoas que consigam lembrar que o fato de terem sido feitas testemunhas é que decidiram conscientemente entregar a vida e dizer que por Cristo a vida delas está em jogo, porque agora vivem não mais elas, mas o Senhor vive nelas. A semelhança do que disse teu filho apóstolo Paulo, que para nós o viver seja o Cristo e morrer seja lucro. Abençoa a gente, Deus. Dá-nos um espírito longo, um coração manso, sabe, sejamos todos nós pacificadores, em nome de Jesus, e humildes. Abençoa cada um de nós, abençoa esse querido, essa querida também que está acompanhando a gente, Deus, na transmissão. Visita esse coração, Deus, visita esse coração e revela-te em graça a esta vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar de pé? A gente vai cantar a Jesus e logo depois estaremos passando para a Escola Bíblica Discipuladora, lembrando que hoje tem almoço.